Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora, e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Há momentos na vida em que a gente tenta permanecer fiel, tenta manter o coração firme, tenta continuar acreditando, mas dentro da alma surge uma pergunta silenciosa. Uma pergunta que poucos têm coragem de dizer em voz alta: onde está Deus nesse processo? Charles Spurgeon escreveu certa vez uma reflexão profunda sobre esses momentos. Ele disse: quando Deus parece quieto, não significa que ele está distante. Muitas vezes, o silêncio do céu é apenas o tempo em que Deus está preparando respostas maiores do que pedimos. Essa verdade é difícil de compreender quando o coração está cansado, quando as orações parecem subir ao céu e voltar sem resposta, quando os dias passam e nada muda, quando você continua lutando, continua acreditando, continua fazendo o que é certo, mas sente que está caminhando em um lugar onde tudo parece parado. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus muitas vezes é convite. Convite para uma comunhão mais profunda. Convite para um relacionamento que vai além das respostas imediatas. E é justamente nesses momentos que surgem caminhos simples, porém poderosos, para fortalecer a comunhão com Deus. Muitas pessoas pensam que comunhão com Deus acontece apenas quando tudo está bem, quando a fé está forte, quando as emoções estão estáveis, quando as respostas aparecem rapidamente. Mas a comunhão mais profunda nasce exatamente nos momentos em que o coração aprende a permanecer, mesmo sem entender. Existe um personagem bíblico que experimentou profundamente esse tipo de processo. Um homem que conheceu o silêncio de Deus de uma forma muito intensa. Esse homem se chama Abacuque. Abacuque viveu em um período difícil da história de Israel. Ele olhava ao redor e via injustiça, violência, confusão moral e espiritual. Pessoas fazendo o que era errado e aparentemente prosperando. Enquanto isso, aqueles que buscavam viver de forma justa enfrentavam dificuldades. Abacuque fez algo que muitos de nós também fazemos. Ele levou suas perguntas diretamente para Deus. Em um momento de profunda angústia, ele orou dizendo, conforme está registrado em Abacuque capítulo 1, versículo 2, até quando, Senhor, clamarei por socorro e tu não ouvirás? Essa pergunta carrega o peso de um coração cansado. Não é uma pergunta de incredulidade. É uma pergunta de quem ainda acredita, mas está tentando entender. Talvez essa seja exatamente a pergunta que existe dentro de você hoje. Até quando? Até quando essa fase vai durar? Até quando o silêncio continua? Até quando a resposta parece não chegar? Abacuque não recebeu uma resposta imediata da forma como esperava. Deus não explicou todos os detalhes. Deus não revelou todo o plano. Mas Deus começou a conduzir o coração daquele profeta por um caminho diferente. O primeiro caminho simples para fortalecer a comunhão com Deus é este: aprender a falar com Deus com sinceridade. Abacuque não escondeu sua dor. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele abriu o coração diante de Deus. Isso é comunhão verdadeira. Deus não espera orações perfeitas. Deus deseja corações verdadeiros. Quando você fala com Deus sobre sua confusão, sua tristeza, sua ansiedade, algo começa a acontecer dentro da alma. O peso começa a se mover, a fé começa a respirar novamente. Charles Spurgeon também refletiu sobre isso quando escreveu: uma oração sincera, mesmo que cheia de perguntas, vale mais do que 1000 palavras vazias repetidas sem coração. Isso significa que sua oração, mesmo quando você não sabe como organizar as palavras,
ainda é preciosa diante de Deus. Abacuque continuou buscando a Deus mesmo sem entender tudo. Em determinado momento, ele tomou uma decisão espiritual muito importante. Ele disse, em essência, que iria se colocar em posição de espera para ouvir o que Deus diria. Esse é o segundo caminho simples para fortalecer sua comunhão com Deus. Aprender a esperar diante de Deus. Esperar não é fácil. Nossa natureza quer respostas rápidas, quer soluções imediatas, quer entender o futuro antes do tempo. Mas Deus trabalha em ritmos diferentes dos nossos. Existe algo que acontece na alma durante a espera. A fé amadurece, o coração se fortalece, a confiança se aprofunda. A espera não é tempo perdido. A espera é tempo de formação espiritual. Abacuque começou a perceber que Deus estava trabalhando de uma maneira maior do que ele conseguia enxergar naquele momento. E então, Deus revelou uma verdade que atravessaria gerações. Uma frase simples, porém extremamente poderosa. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, está escrito: "O justo viverá pela fé." Essa declaração se tornou uma das verdades centrais da vida espiritual. Viver pela fé não significa apenas acreditar quando tudo está claro. Viver pela fé significa continuar caminhando, mesmo quando algumas respostas ainda não chegaram. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de momento. Um tempo em que Deus não explicou tudo. Um tempo em que algumas coisas ainda parecem sem resposta. Mas a fé não nasce da explicação completa. A fé nasce da confiança em quem Deus é. E isso nos leva ao terceiro caminho simples para fortalecer a comunhão com Deus. Aprender a lembrar quem Deus é, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Abacuque fez algo extraordinário no final do seu livro. Depois de todas as perguntas, depois de toda a espera, depois de toda a confusão, ele escreveu uma declaração de fé que ecoa até hoje. Ele disse em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18: "Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda assim eu me alegrarei no Senhor." Essa declaração não nasceu em um momento de prosperidade, nasceu em um momento de escassez, nasceu em um momento em que as circunstâncias ainda não haviam mudado, mas algo havia mudado dentro do coração de Abacuque. Ele percebeu que sua comunhão com Deus não dependia apenas do que estava acontecendo ao redor. Dependia da presença de Deus dentro da sua vida. Charles Spurgeon escreveu algo profundamente consolador sobre isso. Quando a fé aprende a descansar em Deus antes da resposta chegar, ela encontra uma paz que o mundo não pode explicar. Essa paz é diferente de qualquer outra coisa. Não é ausência de problemas, não é solução imediata, é a certeza silenciosa de que Deus continua no controle. Talvez hoje você esteja em um desses momentos em que tudo parece lento, em que as respostas parecem distantes, em que o coração tenta permanecer firme, mas às vezes sente o peso da caminhada. Mas Deus está mais próximo do que você imagina. A comunhão com Deus muitas vezes cresce nos lugares mais silenciosos da vida. Cresce nas orações simples feitas antes de dormir. Cresce nos momentos em que você para por alguns minutos e entrega suas preocupações a Ele. Cresce quando você decide confiar mesmo sem entender tudo. E pouco a pouco, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade começa a perder força. A fé começa a ganhar espaço.
o coração começa a encontrar descanso. Talvez as circunstâncias externas ainda não tenham mudado completamente, mas a presença de Deus começa a sustentar sua caminhada. E isso transforma tudo. Porque quando a presença de Deus se torna o centro da sua vida, você descobre algo muito importante. Você descobre que nunca esteve sozinho. Deus estava presente quando você orou pela primeira vez. Deus estava presente nas noites em que ninguém via suas lágrimas. Deus estava presente nos momentos em que você pensou que não conseguiria continuar. E Deus continua presente agora. Fortalecer sua comunhão com Deus não exige fórmulas complicadas, não exige perfeição, não exige uma espiritualidade distante da realidade. Exige apenas um coração disposto a permanecer. Permanecer em oração, permanecer em confiança, permanecer em fé. E com o tempo, aquilo que parecia silêncio começa a revelar algo diferente. Você percebe que Deus estava trabalhando de maneiras invisíveis, estava preparando caminhos, estava moldando seu coração, estava fortalecendo sua fé. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.